Oi, tudo bom com você? Muito obrigada que você está passando por aqui de novo. Veio ver se tem vídeo novo e tem vídeo novo, tá bom? E esse vídeo, ele é assim, muito dedicado às pessoas, especialmente às meninas, que entram lá no meu primeiro vídeo, onde eu conto sobre a trombose cerebral e deixam muitas perguntas mesmo, a respeito do que aconteceu, como foi minha recuperação, como eu estou hoje. Então eu reuni 28 fatos para trazer a você a respeito da minha trombose cerebral. E se você tiver perguntas, comentários, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo. Você sabe que eu respondo a todo mundo, tá? Ninguém fica sem resposta. E comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, porque com a sua inscrição esse canal vai crescer mais ainda, tá bom? Então vamos começar com esses 28 fatos sobre a minha trombose cerebral. Primeiro fato, no meu caso de trombose cerebral, eu já comecei assim, com um dos primeiros sintomas foi dor de cabeça. E a dor de cabeça começou fortíssima, chegou arrebentando, e foi uma dor de cabeça diferente daquelas que eu já tinha tido até então. O segundo fato é que o primeiro sintoma não foi a dor de cabeça. O primeiro sintoma foi que as minhas vistas, os meus olhos ficaram escuros, embaçados, como se tivesse nublado o tempo. Isso eu estranhei ter acontecido e na sequência veio a dor de cabeça. Terceiro fato sobre a minha trombose é que eu fui para casa, eu estava numa programação, tive as vistas escuras, a dor de cabeça, e eu fui comprar, passei na farmácia, comprei remédio forte, tomei esses remédios durante a noite toda e essa dor de cabeça só piorava, ela não passava. Ela só se intensificava. Então, uma das características também diferentes dessa dor de cabeça é que ela não passava. Por mais que eu tomasse remédios fortes, ela não passava. O quarto fato sobre a minha trombose cerebral é que essa dor era tão forte que ela me impediu de dormir. Eu fiquei sentada na cama durante toda a noite e não consegui dormir mesmo, porque a dor era muito intensa. O quinto fato sobre a minha trombose é que com o passar do tempo, além da dor de cabeça, eu comecei a vomitar. Então, dois problemas. Primeiro, a dor de cabeça muito forte, depois que eu vomitava toda hora, toda hora. Sabe o que é vomitar toda hora? Eu vomitava o tempo todo, inclusive durante o caminho que eu fiz para chegar ao hospital. O sexto fato sobre a minha trombose cerebral é que eu só procurei o hospital 16 horas depois do início da dor de cabeça. Olha que loucura. Como eu tinha já enxaqueca, eu achava que era uma enxaqueca forte, diferenciada, mas enxaqueca forte. Então eu fui tentando ficar em casa, tomando remédio, achando que ia melhorar. Então só 16 horas depois, quando eu vi que não ia melhorar, que só estava piorando, que eu ainda estava vomitando, foi aí que eu procurei no hospital, 16 horas depois do início. Sétimo fato sobre a minha trombose cerebral. Eu perdi o equilíbrio. Então assim, quando eu estava sentada, mais ou menos, porque eu tinha dor de cabeça, estava vomitando, mas estava sentada. Mas se eu ficasse em pé, eu perdia o equilíbrio, certo? E quando eu cheguei ao hospital, o plantonista pediu para eu fazer, isso eu conto no primeiro vídeo, o plantonista pediu para eu colocar o dedo na ponta, assim na frente, esse dedo, a ponta do dedo indicador assim para frente, e depois trazer esse dedo para a ponta do meu nariz. E isso eu não conseguia fazer, eu estava sem equilíbrio e sem direção também. Eu tentava colocar o dedo aqui no meio do meu rosto, na ponta do meu nariz, e eu não conseguia. Quando eu vi que eu não conseguia fazer uma atividade básica dessa, eu fiquei preocupada com a situação. O oitavo fato sobre a minha trombose é que o diagnóstico começou a vir por meio de uma tomografia. Então, quando eu cheguei, que eu fui atendida, tiveram as primeiras atitudes com relação a mim, eu tomei uma medicação. Depois dessa medicação, que a dor começou a aliviar um pouquinho, aí eu fui fazer uma tomografia. Essa tomografia constatou uma mancha. Então o médico viu que tinha uma mancha, não dava para fazer a ressonância no mesmo dia, por alguma razão, mas ele falou que então, como tinha uma mancha na imagem, ele precisaria me manter no hospital para que eu pudesse fazer uma ressonância magnética no outro dia de manhã. Então a primeira confirmação de que não era uma dor de cabeça comum veio por meio de uma tomografia. No outro dia, de manhãzinha, eu fiz a ressonância magnética que confirmou que um trombo, uma bolinha de sangue, havia se desprendido de algum lugar
e havia entupido uma das veias da minha cabeça, fazendo com que o sangue naquela região extravasasse, né? Houvesse um derrame e aí então se confirmasse a trombose cerebral. O nono fato é que eu fiquei internada por 11 dias. Do dia que eu entrei para o dia que eu saí, recebi alta, foram 11 dias de internação. Décimo fato é que não houve necessidade de cirurgia. Muita gente que tem trombose cerebral tem que fazer cirurgia. Eu não precisei fazer cirurgia, mas fiquei internada há 11 dias. Décimo primeiro fato é que o tratamento que foi feito no hospital foi basicamente com heparina, né, que é um anticoagulante que eles colocam, não sei se hoje é assim, mas há 12 anos atrás era assim. Eles colocam esse remédio numa máquina que fica bombeando esse remédio para o sangue da gente e faz um barulho terrível. Você imagina quem está com dor de cabeça, né, um barulho o tempo todo dela bombeando esse remédio para o sangue da gente, para a corrente sanguínea. E não só com heparina, mas também com remédios para evitar convulsão, por causa da medicação que estava sendo tomada para anticoagular o sangue. 12º fato sobre a minha trombose cerebral é que depois que eu recebi alta, eu fiquei um pouco traumatizada. Então, eu retornei ao hospital umas 3 ou 4 vezes, achando que estava tendo outra trombose cerebral por causa de dor de cabeça. Mas hoje eu acredito que não era, na verdade, uma dor de cabeça, mas sim um medo de ter a trombose de novo. Eu ouvi dizer que quem tem trombose cerebral tem probabilidade de ter novamente, né? Especialmente nos dias próximos ali ao ocorrido. Então eu ficava com isso na cabeça e acredito que, por medo, eu projetei uma trombose que não existia, uma dor de cabeça que se parecia com a primeira. Então eu retornei ao hospital umas 3 ou 4 vezes, achando que estava tendo trombose de novo. 13º fato sobre a minha trombose. Quando eu recebi alta, os médicos me deram ali uma série de exames que eu precisava fazer, e um dos exames que eu fiz, que foi um que demorou bastante tempo para poder vir o resultado, é para saber se eu tinha uma doença chamada trombofilia. A trombofilia, que é assim, causa de ocorrências de trombose em mulheres, é uma doença que se detecta por meio de um exame no gene da mulher. Então eles fizeram esse exame em mim para saber se eu tinha tido trombose porque tinha a doença trombofilia. Mas o exame constatou que eu não tinha trombofilia. Então, o que fez com que eu tivesse uma trombose cerebral? Como eu não tenho trombofilia, a conclusão que os médicos chegaram é de que o uso do anticoncepcional, que na época eu usava um anticoncepcional, inclusive de baixa dosagem hormonal, era o que diziam, esse anticoncepcional, o hormônio dele provocou a trombose em mim. 14º fato sobre a minha trombose é que eu tive que parar com o anticoncepcional. Então, se ele era a causa, eu tive que suspender o uso imediatamente. Então, desde o dia em que eu dei entrada no hospital até o dia atual, os dias de hoje, eu não consumo hormônio, não tomo anticoncepcional. Fiquei, então, quase 1 ano e meio fazendo tratamento, tomando anticoagulante em casa, tomando anticonvulsivante, tomando remédio para cicatrização, fazendo exames de imagem para ver se o sangue havia sido recanalizado. E durante esse 1 ano e meio eu tinha que fazer visitas periódicas, né, ao laboratório e também voltar ao médico para ir dando para ele o retorno, né, desses exames para ver como é que eu estava. Tomava também, junto com esse anticoagulante, eu tomava um anticonvulsivante. Esse anticonvulsivante, porque o sangue ficava aqui, ó, tomava aquele negócio, eu tinha a sensação de que o sangue estava molhando a minha cabeça. Sinceramente, tinha dias que eu passava a mão assim, ó, no cabelo, porque eu tinha a sensação de que o sangue estava escorrendo por fora da minha cabeça, tanto que ele ficava fluido por causa do anticoagulante. Então, eu tinha que tomar um anticonvulsivante para evitar episódios de convulsão. Esse remédio que eu tomava para não ter convulsão me deixou meio lelé da cabeça. Então eu tinha algumas impressões de que eu estava ouvindo vozes, de que eu estava vendo pessoas, estava ficando meio maluca com esse remédio. Voltei ao hospital, falei com o médico, ele mudou o anticonvulsivante e aí melhorou.
Uma das outras coisas também, que um remédio que eu tomava chamava Idantal, estava me dando como efeito colateral, era a minha gengiva, que ela estava aumentando, né? O meu dente já é pequeno, então a minha gengiva estava ficando maior. Eu usava aparelho na época, então eu sentia que a minha gengiva estava grande, estava aumentando e estava inchando, por conta também desse anticonvulsivante. Aí o médico substituiu e o problema foi resolvido. 17º fato sobre a minha trombose cerebral. Eu tive um início de depressão, né? Lá no hospital, um dos médicos, um dos neurologistas, com o passar dos dias, detectou que eu estava meio farol baixo, já me passou uma medicação para depressão, início de depressão, mas com o passar dos dias eu fui desenvolvendo um pouco de depressão, então eu chorava muito, eu tinha medo de morrer, tinha sensação de morte, achava que alguma coisa ia dar errado naquele tratamento, então eu tive um pouquinho de depressão, mas que com o passar dos dias, com o passar das semanas, na verdade com o passar de um mês, mais ou menos, essa depressão foi diminuindo. 18º fato sobre a minha trombose cerebral. Eu não podia, então durante todo o tratamento, eu não podia consumir vegetais verdes. Então tudo que era verde, couve, alface, acelga, tudo que era verde eu não podia consumir, porque segundo o médico haveria ali um cruzamento, ia cruzar, né, os elementos que tem nesses vegetais verdes com a medicação, ia de alguma forma anular o efeito. Então eu não podia consumir nada disso, nenhum vegetal verde. 19º fato sobre a minha trombose cerebral é que eu falei para você que eu fiquei 1 ano e meio em tratamento, e como parte desse 1 ano e meio de tratamento, eu tinha que fazer exames de 15 em 15 dias, exames de sangue, para ver a coagulação do meu sangue, se estava melhorando, se o sangue ainda estava muito espesso, se não estava. Então, de 15 em 15 dias eu tinha que retornar ao laboratório e fazer os exames de sangue. 20º fato sobre a minha trombose cerebral. Eu, durante o tratamento, não podia nem pensar na possibilidade de ficar grávida. Eu tinha que evitar isso porque o bebê não sobreviveria à medicação que eu consumia. Então, eu tive que evitar durante 1 ano e meio e mais um tempo pela frente, né? Mais 1 ano, 1 ano e meio também, depois do tratamento eu tive que evitar, porque os efeitos da medicação sobre o feto seriam fatais. 21º fato sobre a minha trombose cerebral. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho vida normal, mas eu jamais esqueço que tive uma trombose cerebral. Então, quem tem uma trombose cerebral, como eu tive, geralmente não costuma, apesar de você conseguir ter uma vida normal, como é que eu levo hoje, uma vida completamente normal, mas é uma vida que foi marcada pela trombose. Então é inesquecível, é um episódio que eu todos os dias me lembro que aconteceu comigo. 22º fato que tem a ver com o primeiro, com o 21º. Eu não tenho sequelas, eu não tive aparentemente sequela nenhuma. A minha boca um pouco, né, às vezes, dependendo do jeito que eu falo, ela dá entortadinha aqui no lado esquerdo, e um pouquinho de alteração na memória. Algumas coisas, né, que eu não me lembro, mas eu vou falar daqui pra frente pra você, daqui a pouquinho pra você. Mas eu não tive sequelas severas com relação à trombose cerebral. 23º fato, sim, eu tenho enxaqueca. Tinha antes da trombose e continuo tendo. Às vezes passo 1 mês tendo dor de cabeça, mas o perfil da dor é diferente, né? A enxaqueca é aquela dorzinha que começa devagarzinho, vai ficando, né? Vai piorando, 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 piorando. É como se fosse uma cólica na cabeça. Não é o jeito que era a trombose cerebral, que é aquela dor enfincada, que vem de uma vez, aparece do nada e não passa de jeito nenhum. 24º fato sobre a minha trombose cerebral. Por causa desse episódio, pelos médicos descobrirem que eu tenho pouca tolerância a esse hormônio, a qualquer tipo de hormônio, eu, quando entrar na menopausa, não vou poder fazer reposição hormonal. Então, vou ter que substituir essa reposição por algum tipo de atividade física que possa me diminuir um pouco os efeitos da menopausa. Porque quando eu entrar nesse período, eu não poderei tomar hormônio. 25º fato sobre a minha trombose cerebral. Por causa da doença, e por causa do tratamento todo que eu fiz,
Eu engravidei 5 anos depois da trombose, então eu tive que tomar injeções de Clexane, que é uma espécie de uma heparina que vem injetável, que a gente aplica as injeções em casa mesmo. Então eu aplicava na minha barriga, a partir do 3º mês de gravidez, eu aplicava as injeções de Clexane na barriga. Eu contei para vocês um episódio que, como essas injeções são muito caras, nós fomos atrás dessas injeções no sistema público, na farmácia do município, e na farmácia na época não tinha Clexane com 60 mg, que era a que eu tomava. Eles só tinham de 40 mg e 20 mg. Então, eu tinha que tomar uma injeção de 40 e uma de 20 todos os dias, né? Acabou sendo a dose, assim, uma porção dobrada da quantidade de injeções que eu tinha que fazer na barriga durante a gravidez. Então eu tomei a partir do 3º mês e continuei tomando até o 3º mês depois que o bebê nasceu. Foram centenas de injeções, mas o bebê nasceu bem, deu tudo certo. Com as injeções e com o tratamento, você tem uma gravidez normal. 26º fato. Eu disse lá atrás para você que eu não tive sequelas severas, mas eu tenho umas sequelas que são engraçadas. Por exemplo, existem coisas que aconteceram na minha vida que eu não me lembro. A trombose limpou da minha cabeça, tirou. É como se eu não tivesse vivido esse momento. Eu só sei que eu vivi porque pessoas da minha confiança, minha mãe, meu marido, amigos próximos, dizem para mim que aconteceu. Então eu acredito, mas eu não me lembro. É como se isso jamais tivesse acontecido na minha vida. 27º fato sobre a minha trombose. Eu fiquei mais criativa depois da trombose. Eu fazia artesanato, essas coisas, sempre gostei de artesanato, mas não fazia muito bem. Depois da trombose eu comecei a melhorar, não sei o que aconteceu, mas a trombose mexeu ali no campo da criatividade e fez melhorar o esquema. 28º e último fato sobre a minha trombose cerebral. Olha, foi um tempo difícil, mas foi um tempo em que eu pude experimentar mais especificamente do amor de Deus sobre mim. Quem não conhece esse testemunho, clica aqui, que você vai conseguir assistir esse vídeo, em que eu conto detalhadamente o que aconteceu. Mas, quando eu cheguei ao hospital, o médico me perguntou várias coisas. Se eu tinha tido uma convulsão, se eu tinha desmaiado, se eu tinha ficado completamente cega, por causa do tamanho do sangramento, do ferimento na minha cabeça. E nada disso havia acontecido comigo. Eu já detalhei para você como foi. Então, o 28º fato sobre a minha trombose é que eu, naquele momento em que o médico me fez essas perguntas e eu respondi negativamente para ele, que eu não tinha desmaiado, eu não tinha ficado completamente cega, não tinha tido a convulsão, eu vi que a minha trombose não era para a morte, era para testemunho. Deus queria que de alguma forma eu contasse para as pessoas o que tinha acontecido comigo e de como Ele foi ali com a sua mão de poder e cuidou de mim. Eu sei que existem muitas pessoas que passam por isso, né, e eu vejo pela quantidade de mensagens que tem debaixo de comentários nesse vídeo. Mas eu quero dizer para você que está passando pela recuperação, que está passando, aí teve um episódio recente de trombose, fica tranquilo e confia no Senhor. As coisas vão aos poucos voltando para o seu lugar, né? Eu disse lá atrás que você jamais vai esquecer que teve, não tem como, é um episódio muito definitivo na nossa vida. Mas eu posso dizer para você também que é um episódio em que você vai olhar para trás e falar que bom que eu estou caminhando, que bom que eu estou seguindo em frente. Então não fica parado nessa experiência, tenta descansar em Deus e colocar o seu medo na presença de Deus, na presença do Senhor. Ele está cuidando de todas as coisas. Não há nada que a gente possa fazer muito. O que há é a gente entregar e saber que nós temos um Deus que nos guarda, que cuida de nós e que tem toda a competência do mundo para fazer o melhor pela nossa vida. Então, eu quero dizer para você que está passando por isso, que eu também passei e estou aqui te contando como foi. É uma história que passou e ficou o testemunho, ficou a lembrança, mas a certeza de que Deus cuida de mim e cuida de você também.
tá bom? Que esse vídeo seja uma bênção na sua vida. Obrigada por estar assistindo. Beijo pra você e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do Balanga, se Deus quiser. Até lá!